Hello guys, Teacher Mendes por aqui. Teacher Daniel na área. Eu tenho uma pergunta pra te fazer. E aí, você já estudou inglês por anos ou de repente começou agora, mas simplesmente não consegue falar inglês do jeito que você gostaria? Ou de repente você tá com uma rotina muito complicada e não consegue organização para sentar e estudar inglês. Ou até mesmo, você quando começa a estudar, você até tem tempo, mas você não sabe muito bem o que fazer pelo seu inglês. Você se sente meio perdido, meio desorganizado quando o assunto é estudar inglês. Sabe aquela sensação que você está estudando um monte de coisa, mas não está conseguindo o resultado que você quer? E aí, assinalou as 3 alternativas ou apenas uma? Se a resposta foi sim, fica com a gente até o final desse vídeo, que esse vídeo é especialmente pra você. E antes da gente começar o vídeo de hoje, a gente já tem um pedido muito especial pra te fazer. Se você ainda não é inscrito no canal, o que você tá esperando é rapidinho, só clicar nesse botãozinho aqui, já se inscreve, ativa as notificações pra você saber do nosso próximo vídeo e também dá o seu like pra dar uma forcinha aqui pros teachers. Ah, pera mais um pouquinho, caramba, vamos falar pra eles do Dudu. Não vai falar Dudu? Não? Então, vamos pra eles. E daí? Meu Deus, você tá falando tudo errado. Pera, rapidinho, não vai aproveitar pra falar pra eles que hoje tem presente? Como é que faz pra ganhar? Ah, com certeza, mas vai ter presente pra você ficar com a gente até o final do vídeo. A gente vai revelar o que você precisa fazer e é muito simples pra você receber o seu presente. Então, fica com a gente até o final, hein? E no vídeo de hoje nós vamos ensinar a como aprender a falar inglês com apenas 30 minutos de estudo por dia. É possível, Teacher Daniel? Pois é, gente, não só é possível, talvez, pode ser que alguém aí agora esteja desconfortável. Você é louco, Teacher, já estudo inglês há 10 anos, sei lá quanto tempo, um ano, e eu estudo muito mais do que 30 minutos por dia e ainda não consegui o meu resultado. E, gente, se esse é o seu caso, eu já falo, provavelmente é porque eu não vou nem falar que está estudando certo ou errado, porque eu nem entro nessa questão de certo ou errado, mas com certeza o que você está fazendo é incompatível com a sua meta. Tá? Só para você entender, imagina, por exemplo, que eu vou para minha academia, vou malhar, tá? E o meu objetivo é que eu tenha braços fortes. E para isso eu começo a fazer. Mas para ter o braço mais forte eu faço o quê? Eu começo a fazer um monte de exercícios de perna. Não vai ter resultado. É ruim fazer exercício de perna? Não. É errado? Não. Mas ele não dá o resultado que eu quero, que é melhorar os braços. Esse é que é o problema. Não tem a ver com o que você está estudando, se ele é bom, certo ou errado. Ele tem a ver com a incompatibilidade. Tá? Perfeito. E pra gente ilustrar isso melhor, a teacher vai trazer uma história bem legal, história real. Adoro história real. Conta aí pra gente. Muito bem. Diferente do que muitas pessoas pensam, eu já falei isso várias vezes, mas tem gente que acha que somos teachers e a gente já nasceu falando inglês fluente, né? Não é verdade. Não foi bem assim. Aliás, por a gente ter sofrido bastante, tá? É que a gente consegue compartilhar com vocês histórias, é que a gente pôde desenvolver um monte de técnica e de atalhos, muitas estratégias que a gente acabou aprendendo ao longo do caminho para facilitar a sua vida, para que você não passe pelas mesmas dificuldades que a gente passou. Com certeza. E em um momento da minha vida, quando eu estava estudando inglês, foi um momento que eu precisei me preparar para uma entrevista de trabalho. Eu já estava matriculada numa escola tradicional, fazendo inglês tudo bonitinho. Estudava mais de 30 minutos por dia, com certeza. Ah, gente, 30 minutos é piada, né? Eu pensava assim. Então teve uma fase da minha vida que eu já estava estudando inglês, estava no nível intermediário, uma aluna super dedicada, fazia as provas, estudava tudo certinho. E eu meio que comecei a estudar inglês, gente, sem nenhum propósito. Apenas aquela frase de mãe ficava na minha cabeça: estude inglês porque inglês é importante para o seu futuro. E eu tenho muita gratidão, porque olha só onde eu vim parar, né? Então foi bom ter escutado os conselhos da mamãe. E aí chegou um momento que surgiu uma oportunidade de fazer uma entrevista de trabalho e eu precisaria do inglês para isso. Agora, né? Surgiu uma oportunidade, agora que eu vou bem. Mas aí eu fiquei confiante até, porque eu falei, tô matriculada, tô indo pra escola, tô fazendo tudo certinho, bora lá. Só que quando chegou na entrevista, gente, eu já comecei a achar estranho aquele negócio. Mas quando você foi pra entrevista, você imaginou o quê? Uma provinha, sei lá. Vai ser mais ou menos as dinâmicas que tem na sala de aula, não vai ser nada diferente. Exato. Levei meu caderninho, meu estojo, falei, se for uma provinha, já tô com tudo aqui. E eu achei bem estranho, porque quando chegou lá, a entrevistadora, a moça me chamou pra uma sala. E não tinha ninguém, não tinha carteira, não tinha nada. Era tipo uma cadeira. Tinha um grupo lá fora, quando ela chamou, você foi sozinha. Eu falei, eita, que estranho esse negócio. Mas vamos lá. Quando eu sentei, muito diferente do que eu tinha planejado, do que eu tinha pensado, ela já começou a me fazer algumas perguntinhas em inglês, perguntas básicas.
Mas, como eu não estava preparada para aquela situação, eu estava realmente esperando uma prova, gente, eu travei as 4 rodas, eu não consegui responder nada. Eu simplesmente... Frio na barriga, aquele falou, frio na gente, vou barriga, morrer. vontade de ir embora, de se esconder. Eu falei, meu Deus do céu, tô perdendo o tempo da mulher, tô perdendo o meu. E aquele choque de realidade, porque eu falei, caramba, eu tô estudando inglês já tem um tempo, eu tô indo bem nas provas e eu não consegui responder perguntas básicas. Ela nem chegou nas perguntas um pouquinho mais complexas, eram perguntas normais, básicas do dia a dia. Mas, como eu sempre digo, esse foi um momento de um choque de realidade, porque me fez pensar que tudo aquilo que eu estava fazendo pelo meu inglês não estava compatível com a minha meta, que era falar inglês. Então, assim, foi um momento muito ruim, Porém, mas que, na verdade, foi um despertar. Exatamente. Porque naquele momento você conseguiu desenvolver uma coisa que você não tinha até então. Uma meta. Uma meta clara. O que eu preciso, para que eu preciso do inglês. Então, a partir daquele momento, você saiu com aquela carga, né, negativa, aquela Sim. chateação de não conseguir, mas por outro lado você saiu com uma coisa muito, muito importante, provavelmente a mais importante de todas. Com certeza. Gente, toda vez que vocês, inclusive esse é o nosso passo número 1 que a gente vai falar agora, tenha uma meta clara. Não comece a estudar inglês, porque, gente, quem começa a estudar qualquer coisa, vai ter qualquer resultado. Então, pensa bem, quando ela saiu dessa entrevista de trabalho, ela saiu com o quê? Eu tenho uma meta. Qual é a minha meta? Eu preciso falar inglês o suficiente para passar naquela entrevista. Como que funciona a entrevista? Qual é a dinâmica de entrevista? Perguntas e respostas. Falando sobre mim, olha que simples. Gente, não precisa nem pensar, porque você sabe as informações sobre você. Então pensou o quê? Legal, vou pensar nas possíveis perguntas, possíveis respostas todas sobre mim e vou preparar. Eu não preciso aprender e estudar tudo que o inglês tem para ensinar. Eu posso aprender primeiro essas coisas que são pertinentes à minha meta. Perfeito. É justamente sobre isso que a gente está falando, para você não perder tempo e energia estudando com coisas que não são compatíveis com a sua meta. Vou dar mais um exemplo. Lembra do que eu falei agora da academia? Quero braços fortes, vou treinar perna? Não é que perna é ruim, bom, certo ou errado. É que não é compatível com a minha meta. Nesse momento. Nesse momento. E foi por esse motivo que a gente falou pra vocês antes de começar a falar do passo número 1, né? Pra você que pensou, tranquilo, 30 minutinhos eu tenho, teacher. Ou eu tenho até mais, mas você fazer qualquer coisa vai te trazer qualquer resultado. Lembra que eu falei pra vocês que eu já estava estudando? Gente, eu estudava mais de 1 hora por dia. E eu não consegui comunicar, não consegui passar na entrevista, não consegui falar sobre mim. E não quer dizer que o que você estudou era ruim. Não, provavelmente eram todas coisas legais que você estudou, que você aprendeu, mas o que você aprendeu, o conteúdo que você estudou, não te ajudou a passar na prova. Perfeito. Então será que você perdeu tempo e energia com algo que não era tão urgente? Esse é o questionamento. E ao longo dos anos a gente percebeu uma coisa. O que a gente vê de aluno que estuda gramática e leitura, e eu particularmente amo gramática, mas vamos ser honestos. Para que serve gramática? Gramática serve para quem vai fazer prova. Eu preciso passar numa prova, tem que saber gramática. Gente, se você só quer falar, você não precisa estudar gramática agora. Você pode simplesmente se dedicar a atividades de fala livre. Perfeito. E um outro detalhe importante pra gente fechar essa questão da meta, gente, essa dica leva no coração de vocês, porque também eu patinei muito aqui e muitos alunos também cometem esse erro. Muitas vezes quando a gente identifica uma meta, legal, eu sei que eu preciso falar inglês, eu sei que eu preciso me comunicar, falar sobre mim numa entrevista. Ai, mas teacher, é tão difícil, é tão desconfortável. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou me preparar um pouco mais, vou estudar um pouco mais com livros, com gramática, e um dia quando eu me sentir preparado, eu começo a falar. Então aqui vai a dica matadora pra você. Se você tá esperando um dia que você vai acordar motivado, super corajoso, confiante, morrendo de vontade de fazer as coisas, gente, esse dia não vai chegar. Primeiro a gente começa a fazer e depois a motivação vem. E geralmente quando a gente tem coisas desconfortáveis na nossa vida, como, por exemplo, uma situação que você precisa se expor, você precisa falar, o que a gente tende a fazer? A gente se afasta, a gente coloca aquele probleminha numa caixinha e fala, depois eu resolvo. Né? E a gente, quando faz isso, a gente muitas vezes não sai, muitas vezes não, a gente com certeza não sai do lugar. Então já pensa no seguinte, se o seu objetivo é falar inglês, você vai precisar falar, vai precisar sair da sua zona de conforto. Primeiro você vai fazer sem confiança, sem motivação e depois isso tudo vai vindo aos pouquinhos. E é muito engraçado isso, né? Olha só, analisando, motivação significa motivo para agir. Né? Então o motivo para agir é o nosso resultado. Só que assim, se você não arregaçar a manga, começar a fazer primeiro e gerar um resultado, você nunca vai ter motivação. A gente acha que primeiro vai vir a motivação e depois gerar. É o contrário. Primeiro você começa a gerar o resultado e depois a motivação vem na sequência. Então, não entenda errado. Se você tem uma meta, número 1, você tem que entender quais são as ações compatíveis com a sua meta, senão você sai fazendo qualquer coisa.
E o nosso segundo passo são atividades assertivas que vão gerar o resultado, a meta que você procura, que você tem como objetivo. Ou seja, se o seu objetivo é ter pernas mais fortes, faça exercício que deixe a perna mais forte. Se o seu objetivo é passar numa prova, dedique-se à gramática. Se o seu objetivo é ler melhor, pratique leitura. Se o seu objetivo é falar livre, significa fale sem leitura, porque falar livre a vida não tem legenda, ok? Muito bem, então como o nosso objetivo hoje é ensinar você a falar inglês com apenas 30 minutos, então nós separamos em 4 passos. O primeiro a gente já falou para vocês que é ter uma meta. Se você ainda não pensou nisso, esse é o momento para refletir e descobrir o que tem por trás desse sonho de fluência. O número 2 são as atividades, a gente vai dividir elas em 3 partes, 10 minutinhos, mais 10 minutinhos e mais 10 minutinhos finais para completar os 30 minutos. Tá? Então, nos 10 primeiros minutos, a gente precisa do input. O que seria o input, Teacher Daniel? Input é igualzinho. Gente, talvez você não lembre, mas quando você aprendeu a falar português, quando você era pequenininho, lá pro teus 2, 1, 3 anos de idade, você tinha o input. Quem era o input? Era o seu pai e sua mãe que ficava falando português o tempo inteiro. Ou seja, você vai precisar de um input. O que seria isso? É alguém falando o inglês que você gostaria de falar para que você possa consumir esse conteúdo e reproduzir posteriormente. Muito bem. E aí a gente pode extrair isso de várias maneiras, gente, sem pagar nada. Eu escuto muito falando assim, ai, teacher, mas sabe o que é muito difícil? A gente tá no Brasil. Estamos no Brasil, sim, e não tem problema nenhum nisso. Você consegue consumir muito conteúdo e conteúdo de graça para aprender inglês. Aliás, conteúdo direto da fonte, que esse é o caminho das pedras, através de TED Talk, filmes, séries, música e muito mais. Até mesmo conteúdos no YouTube para você que de repente gosta de cozinhar e você tem um chefe de cozinha internacional que você acompanha, que você gosta, ou de repente alguma blogueirinha de maquiagem, enfim. A gente sempre pede pro aluno escolher algo que goste, porque você vai ter prazer enquanto estiver aprendendo. Ou seja, gente, inglês não tem que ser chato, não precisa ser mala. Né? Tem gente que fala, teacher, eu não gosto de inglês, eu odeio, eu gosto. Não importa. É igual português, eu não amo português. Eu amo as atividades que eu faço em Exatamente. português. O inglês é a mesma coisa, não tem que amar ou não amar, não importa. Se você gosta, ótimo. Se você não gosta, não faz a menor diferença. O importante é você gostar das atividades. Por isso a importância de você buscar algo que seja do teu agrado, porque você já sai na frente com a motivação. E mais um detalhezinho, gente. Tudo isso que a gente está falando aqui é de graça. Agora é lógico, você quer um resultado mais rápido, você quer mais performance, quer um resultado realmente de alta performance, você faz o quê? Procura um tutor, alguém que já passou por isso, uma mentoria, entendeu? Que essa pessoa, por exemplo, quem procura a gente, quer o quê? O nosso resultado, porque a gente sabe como fazer o aluno chegar mais rápido no objetivo dele. Cortar caminho. Cortar caminho, então você vai chegar com menos esforço e vai chegar mais rápido, só que tem um preço. Agora, teacher, eu tô sem grana agora, não tem como fazer. Faz de graça, a gente vai passar o passo a passo para vocês conseguirem fazer tudo isso de graça. Se um dia vocês o meu emprego agora eu quero acelerar o processo, procura que a gente vai ter o maior prazer em ajudar vocês a conseguir um resultado de alta performance em um tempo bem curto. Muito bem, então nesse passo, que são os primeiros 10 minutos, é muito importante você seguir dessa forma que a gente está falando. Eu sei que tem muitos alunos que falam assim, teacher, sabe o que é? Puxa, tava tão legal, eu acabei assistindo 20 minutos. Mas o que acontece muitas vezes? Não é que tá errado você assistir mais, mas às vezes você vai assistir 20 minutos e você não vai fazer todo passo a passo. E parar no caminho não vai trazer o resultado que a gente está falando aqui para você. Lembra por que você começou a fazer essa atividade? Que você queria falar. Então a gente precisa deixar essa estrutura muito bem configurada para que você consiga o resultado que a gente quer para vocês. Agora o passo número 3 são mais 10 minutos e esse é o momento que você vai aprender alguma coisa daquele conteúdo que você assistiu. Assistiu 10 minutinhos, agora a gente vai pegar pelo menos uma frase. A gente pede de 1 a 3. E eu sei que tem muito aluno que fica maluco nessa hora, fala, teacher, como assim? É muito pouco. Eu tenho uma caderninha, eu gosto de anotar um monte de coisa. Gente, é melhor menos, a gente costuma dizer que o menos é mais. É melhor você aprender uma expressão, mas bem aprendida do jeitinho que a gente vai explicar, do que você acumular um monte de conteúdo. Se ao final de um mês você tiver feito esse exercício todos os dias, você vai ter 30 expressões novas. Olha que bacana. E ao final do ano, 365 frases, expressões, tá? Gente, por que frases e expressões? Tá? Porque o caminho mais rápido para a fluência é através das frases. Olha só, se você aprende palavras, quando você vai falar inglês, você fica montando as palavras que nem todo confuso, perdido. Gente, isso cansa demais e é lento. E aí você fica preocupado, meu Deus, mas eu tenho que conjugar o verbo, que tempo que eu faço? E a preposição, qual eu uso? Olha quanta coisa para pensar. Se você aprende uma frase num contexto X,
Usa essa mesma frase que você aprendeu no mesmo contexto. Qual é a chance de você ter um erro gramatical? Você aprende a frase e só repete do jeito que você aprendeu. Você não pensa em presente, passado, futuro, preposição. Só usa igual. Gente, a chance de você errar é muito menor. Por isso ela acelera todo o processo. Então, quando vocês estiverem fazendo esse exercício, foquem em frases. Frases que representam ideias, tá? A gente vai fazer um exemplo aqui com vocês. Por exemplo, a gente assistiu o filme do Spider-Man, que a gente estava preparando No Way Home. A gente estava preparando uma live. E aí a gente pegou uma das frases aqui que eu separei e vou compartilhar com vocês, tá bem? Mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Se vocês não entenderem, teacher, o exercício ficou muito vago, quero saber um pouco mais sobre esse negócio de revisão espaçada que a gente vai falar agora, eu vou deixar um link aqui na descrição, corre lá, assiste Como Aprender Inglês com os Filmes, tá? Uma aula excelente, completinha, de graça, tá? Todo passo a passo para você fazer. Acompanha essa aula que tá sensacional, tá bom? Aqui a gente vai fazer um resumão, mas quem quiser mais detalhe, o link vai estar na descrição. Então bora conferir a cena. What do you mean? What do you mean? What do you mean? Então, quando a gente estava assistindo esse filme, a gente identificou essa frase, que é uma frase que a gente considera útil para a conversa do dia a dia. E acontece muitas vezes quando você está numa conversa e de repente você não entende o que a outra pessoa diz. Isso é muito comum, que a gente aprende logo que a gente começa a estudar inglês. A famosinha perguntinha, can you repeat, please? E tá tudo bem, porque tá certo essa frase, é parecida com português, podem usar. Porém, quando você não entende o que a pessoa disse, muitas vezes você precisa que ela se expresse de uma outra forma para você entender. E quando você pede para ela repetir, provavelmente ela vai repetir da mesma forma. Se você já não entendeu na primeira, provavelmente não vai entender na segunda. Exatamente. Né? E que você quer que a pessoa arrume um outro jeito de te fazer entender. Então a frase que você vai usar... What you mean? What you mean traz o sentido de o que você quis dizer. E aí, com certeza, a pessoa vai arrumar uma outra maneira de te explicar o que você não entendeu, tá? E aí, lembrando de algo muito importante também dessa segunda parte, sobre as conexões. Quando a gente aprende o inglês da vida real, a gente não aprende aquele inglês dos livros que é totalmente pausado e desconectado. Perceberam que esse what do you mean, ele vira what you mean? What do you mean? Ok? Pois é, e ó, se quiser saber um pouquinho mais sobre essas conexões, no mesmo link que a gente fala aqui sobre revisão espaçada, como aprender inglês com Homem-Aranha, vocês também vão aprender sobre alguns padrões de conexão. Então não perde, gente, corre lá depois. Muito bem. Então, basicamente, o que você vai fazer nessa terceira parte? Você vai tirar essa frase do papel e você vai trazer ela para sua realidade, praticando, usando a sua musculatura, tá? Então, poxa, quando que eu posso usar essa pergunta? Quando estiver numa conversa e de repente não entender o que alguém disse, ao invés de eu usar o famosinho can you repeat please, eu vou usar what do you mean? What do you mean no sentido de o que você quis dizer, ok? Então, quanto mais você praticar, quanto mais cênico você for, vai ficar mais fácil de você lembrar no momento que você estiver falando inglês. Tá? Lembrando, uma coisa muito importante, gente, agora no momento, a gente vai lá e pega o papelzinho, porque a gente vai montar uma lista. Para que serve essa lista? Só para você lembrar de estudar. Porque o objetivo é que essa informação esteja na sua cabeça. Então, na hora de praticar, de simular, não tem papel. É vida real. E aí você vai simular. Por exemplo, a teacher falou alguma coisa e eu não entendi. Ao invés de eu falar can you repeat, porque eu entendi o que ela falou, eu não entendi o que ela quis dizer. Então eu vou falar o quê? What do you mean? What do you mean? Ah, mas ela não fala inglês. Não tem problema, é para eu praticar. E dessa maneira você vai perceber que em muito pouco tempo, com pouquíssimas repetições, você vai conseguir ficar com essa frase disponível na sua fala. E o nosso quarto e último passo... Ah, mas espera aí, gente, rapidinho, ó. Fica com a gente até o final, porque daqui a pouco, depois desse último passo, a gente vai explicar pra vocês como é que faz pra ganhar o presente, hein? Então não vai embora ainda não. Muito bem. E nesse último passo, eu considero que é o passo mais importante e muitos alunos acabam falhando aqui. Mais 10 minutinhos você vai usar e agora é a hora do vamos ver. Gente, é o pulo do gato aqui, hein? Vamos lá. Exatamente. É aqui que você vai colocar em prática aquilo que você aprendeu. Teacher, como assim? Você já não falou que no passo anterior a gente já estava colocando em prática? Simulando, né? Porém, nesse último passo, você vai praticar com pessoas. Você vai sair mesmo da sua zona de conforto, você vai para a arena para ver se realmente aquilo que você aprendeu, que você absorveu, tá automático na sua cabecinha a ponto de você usar na vida real. Lembra que a gente sempre fala, treino é treino, jogo é jogo? Exatamente. Pois é, treinou, agora tá na hora de ir pro jogo. Vamos pegar essa informação e levá-la para a vida real. Por quê? Agora a gente vai lidar com o emocional. Muito E bem. para isso, gente, tem que ser
ao vivo, tem que ir pra rua. Você vai arrumar um amigo pra falar. O que mais que a gente pode fazer? Você pode arrumar um amigo que já esteja estudando inglês, de repente alguém da sua família também que fale inglês, um amigo gringo, dá pra gente fazer amigos na internet. Uma outra dica top que eu vou dar aqui pra vocês é a do nosso grupo VIP. Lá você tem a oportunidade de praticar com outras pessoas que estão no mesmo objetivo que você, praticar com os teachers também. Então, assim, opções existem várias, mas para isso, o primeiro passo é você sair da sua zona de conforto. Se você tá achando que você vai ficar aí sozinho, falando inglês, praticando sozinho e você vai conseguir chegar no seu objetivo, gente, se o seu objetivo é falar, você precisa falar com outras pessoas. E olha, talvez agora você deva estar pensando assim, ah, tá, já entendi. Mas essa parte aí não vou fazer não, vou simular na minha cabeça e na hora de conversar. Gente, presta atenção, nossa mente é uma máquina monstruosa. Ela aprende tudo que a gente ensina, mas tem um detalhe. Ela aprende do jeito que a gente ensina. Exatamente. Então o que acontece? Se você pegar a frase e ficar repetindo, o que a tua mente aprende a fazer? A repetir. Você tem que ensinar a tua mente a usar... No dia a dia, situações reais. Exatamente. Como é que você aprende a ensinar a tua mente a usar uma informação? Usando. Você cria a situação. Então o primeiro passo é você simular. Legal. Simulei, acho que eu já entendi. Agora, esse acho que eu já entendi tem que virar uma certeza. Como? Usando na vida real. Deixa eu ir lá e usar isso na vida real. Alguém vai falar alguma coisa, eu não vou entender, vou perguntar pro pessoal, what do you mean? Exato. Deixa eu ver se funciona. Quando isso estiver dando certo, acabou. Essa frase, ela é sua para sempre. Toda vez que você precisar, ela vai estar disponível para o seu uso. Muito bem, e é lembrar de algo muito importante, só pra gente finalizar esse último passo, que nesse último passo, que é esse processo desafiador de sair da sua zona de conforto, você vai errar muito. E os erros, eles fazem parte do seu aprendizado. Então entenda que se você está errando, você está no caminho certo. Quanto mais você erra, mais perto você fica do acerto. Ah, e falando sobre meta, nós queremos saber qual que é a sua meta. Quando você pensa em estudar inglês, o que tem por trás desse sonho de fluência? Escreva aqui nos comentários que eu vou responder um por um. A gente espera de coração que você tenha curtido esse vídeo de hoje. Opa, peraí, teacher, ainda não. E o presente, como é que eu faço pra ganhar? Muito bem, olha só que simples, a gente vai deixar um link aqui na descrição para você do nosso grupo VIP. Se você ainda não está fazendo parte do grupo VIP, se você está perdendo tempo, lá é uma oportunidade sensacional para você praticar inglês com a gente e receber também os links das nossas aulas gratuitas, tá bom? Vou deixar o link aqui, você entrando no grupo, você vai ser atendido por mim mesma e eu vou liberar um e-book para você com os 20 erros mais cometidos por alunos brasileiros ao falar inglês de presente, tá bom, pessoal? Espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. Se você gostou, já dá um like aqui para os teachers para dar uma forcinha para esse vídeo chegar mais longe para pessoas que precisam do inglês. Se inscreve no canal, ativa as notificações e a gente vê você no próximo vídeo. Bye!